Ô, meu caro Edu Panzi, eu estou exagerando na minha análise quando a gente diz aqui, a gente fica a semana inteira aqui igual bobo, falando que os brasileiros são maravilhosos, são times incríveis, investimentos aí de 20 milhões por mês, aí vem o jogo da terça, o jogo da quarta, e é isso aí que nós vemos. Talvez esteja na hora de mudarmos um pouco o nosso olhar e calçarmos todos as sandálias da humildade e entendermos o que talvez esteja acontecendo por aqui. É preguiça, é questão técnica, o que é, Edu Panzi? Eu acho que é um monte de coisa junto, né? Eu quero acreditar que não seja preguiça, porque assim, é a chance que alguns desses jogadores tiveram na temporada pra mostrar alguma coisa pro Cuca, né? Deu mais uma chance pro Caio na esquerda. O Caio não jogou bem. Mais uma oportunidade pro Bernard. Bernard não acrescentou muito, apesar do gol ter sido uma tentativa de cruzamento do Bernard errada, que acabou batendo no zagueiro e ele fazendo o gol contra. Aliás, o gol do Atlético foi contra, né? O Atlético não marcou gol com seus atacantes. Os 2 gols da noite foram do Caracas. Muito bem lembrado, Edu Panz. Tem esse agravante ainda, né? O Atlético não conseguiu fazer um gol no Caracas. O gol foi contra numa bola que não ia na direção do gol. Que o volante / zagueiro Rodrigues acabou fazendo contra. Mas assim, pior do que o resultado, Cirilo, sendo muito sincero, é o desempenho do Atlético, cara. Desde o primeiro tempo que a gente tava criticando o jogo, a qualidade do jogo. O jogo foi ruim. E eu acho que esse time do Atlético que foi a campo, ele é suficiente para fazer um jogo melhor contra o Caracas. Então faltou o quê? Postura, faltou vontade, faltou aos atletas encarar a competição, o jogo com maior seriedade. Os caras entraram com preguiça, isso não tem como eu mensurar. O que tem como eu mensurar é jogo ruim de muitos atletas, um Atlético que não tinha criatividade, não tinha quem pensasse o jogo. Aí vem um pouco do problema de elenco, mais ou menos, porque tem muita gente fora, né? O Scarpa é o titular, correto? Correto. Quem tem sido o reserva do Scarpa? Igor. Que não foi. Então não tinha o titular, não tinha o reserva. Aí o Hulk é o titular do ataque, não foi poupado, não foi por opção do treinador. E tá certo, tá? Não tô fazendo crítica nenhuma. Eu acho que tá certíssimo, tinha que poupar mesmo. Vai ter um jogo muito mais difícil contra o Mirassol, que é muito mais time que esse Caracas, não é pouco não. O Mirassol é muito melhor do que o Caracas. E aí não levou o lateral esquerdo que tá machucado, entrou o reserva que não tem jogado bem, terminou com a terceira opção que é o Rubens ali, que eu acho que deveria ser a segunda. O Rubens é mais lateral do que o Caio, e olha que nenhum dos dois é lateral de origem. A zaga do Atlético cometeu um erro no lance do gol do Caracas, né? O cara tá atacando pelo lado esquerdo do Atlético. O primeiro zagueiro, o zagueiro que dá o bote aqui no cara da assistência é o Lianco. Tá errado, cara. O zagueiro a dar o bote tinha que ter sido o Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo tem que fazer a cobertura porque o Caio ficou no meio do caminho. O volante não fez a cobertura, saiu o zagueiro da esquerda. Aí o zagueiro da direita vem cobrir o zagueiro da esquerda. Aí lá na direita faltou mais um volante e um lateral para fecharem no de Santos. Toda hora que eu falo de Santos, eu acho que é o Mussum que tá falando, né, cara? Do de Santos. Franco de Santos. O tempo inteiro eu penso no Mussum, cara. Mas enfim... Fala esse negócio de Santos mais de uma vez, não? Aí vem o de Santos e faz o gol de empate do Caracas. Cara, assim... eu repito, muito pior do que o resultado é o desempenho, porque resultado no futebol às vezes acontece. A gente falou aqui, do Atlético jogou com o Grêmio, foi muito melhor e perdeu. De outros jogos em que o Atlético foi bem e não venceu. Hoje o Atlético jogou mal, o empate foi justo, cara. Foi justo o empate. Não tem muito o que acrescentar, não. E eu lamento muito de falar de um empate justo entre Atlético e Caracas, mesmo o jogo sendo na Venezuela. Lamento muito de ter que falar isso pro torcedor do Atlético. Esse 1-1 foi justo porque a gente teve um jogo muito ruim, tecnicamente de qualidade baixíssima, com muito jogador que deveria mostrar algo hoje e que não mostrou. Então, é pra preocupar, cara, porque em outras oportunidades o Cuca vai precisar usar o elenco. Já pode ter perdido o Gabriel Menino. Saiu muito cedo com problema no joelho. E lesões, suspensões vão se repetir. O Arana segue fora desse time. O jogo contra o Mirassol vai ser o Caio. Eu tô pra apostar com você que não vai ser o Caio. Eu tô pra apostar que vai ser o Rubens na esquerda. E se eu te disser que eu concordo se isso acontecer, porque, cara, botou o Caio aí 1, 2, 3 jogos. Fala aí, Cláudio.
eu já tô aqui na sala de imprensa, porque eu fiquei sabendo que era a última chance do Caio. Aí. Era pra ele aproveitar ou não. E aí, aproveitou? Não. Se não aproveitou, vai o Rubens. É isso, cara. É isso, assim. Vamos lá. O Galo contratou um lateral esquerdo pra ser reserva do Arana, que não é lateral esquerdo. O Caio jogou de lateral esquerdo do Fluminense, o Diniz fez isso aí. Jogou aparentemente bem por lá, Foi bem no São Paulo. Jogou bem, depois no São Paulo, enfim. No Palmeiras não aconteceu. A opção para o lateral esquerdo do Galo, para o lateral esquerdo titular absoluto do Galo, se o Arana tiver bem 70 jogos, ele vai jogar os 70 jogos. Mas a opção para a lateral esquerda não é um lateral esquerdo. Esse é um ponto. O que já era a opção anteriormente também não era lateral esquerdo, que é o caso do Rubens. Mas até antes do jogo eu ouvi o Caixa disse, eu prefiro o Rubens como lateral esquerdo. Então pode ser que voltemos a 2024 e no fim de semana o Rubens esteja de novo como lateral esquerdo, o que... 24? O quê? 23? 24, 23, 22, né? Que mediante o desempenho recente do Caio, ex-paulista, é natural, né? E assim, você falou do Bernard, por exemplo, tem coisa que não adianta insistir. Tem coisa que não adianta brigar, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. É o elenco que tem, é o elenco que tem. Pra hoje talvez era o que tinha mesmo. Mas tem coisa que não adianta insistir, infelizmente. O jogador de futebol às vezes fica muito confortável pra ele, né? Sai o treinador, ele começa a culpar o técnico. Porque eu jogava onde eu não tava confortável e tal. Mas o futebol não perdoa, né? Chega o técnico, te põe onde você se sente mais confortável, você não rende do mesmo jeito. Você não vai render do mesmo jeito. Então, assim... E o Atlético do ano passado meteu 8 gols nesse Caracas, né? Jogando Libertadores. E se o Caracas estava na Libertadores é porque ele é melhor do que o desse ano. O desse ano tá no Sul-Americano. Esse Caracas nem pra Libertadores conseguiu classificar lá na Venezuela. Então, sinceramente, é decepcionante a atuação do Atlético. Eu acho que o Cuca acertou. Tinha que poupar mesmo, tinha que segurar, rodar elenco. Tem jogador que tá lesionado, que não era pra ir pro jogo. Mas esses caras que entraram em campo hoje tinham que ter dado a resposta, cara. Eles precisavam ter dado a resposta e não deram. O Saravia fez um jogo ruim. A gente tá falando do Caio, mas o Saravia também, cara. Muito ruim o jogo do Saravia. O meio de campo do Atlético não funcionou, até porque não tinha criatividade nesse meio de campo. O Rubens não é o cara que vai iniciar a construção de time nenhum. O Fausto não é essa característica de jogador e terminou jogando quase como um meia, né? Quase como camisa 10 do Atlético. Não dá. Quem mais estava nesse meio de campo? O Gabriel Ivan Roman virou meio de campo. O Patrick, ele entrou no final e o Roman, que é zagueiro jovem, fez o seu segundo jogo jogando como primeiro volante, até que não foi mal, não. Mas muito mais para destruir do que para construir. E aí num jogo que você tem pela frente um adversário que é limitadíssimo, você precisa construir. Você precisa ser o time que vai tomar iniciativa, que vai sair pro jogo, que vai ter a posse de bola, que vai empurrar esse adversário pro seu campo de defesa. Só que o Atlético tinha jogadores em campo com característica de verticalidade. Rouba a bola, joga na ponta e corre para atacar o espaço. Só que o adversário não dava espaço. Aí o que o Atlético teve que fazer? Sufocar o seu jogador, o seu único jogador do 1 contra 1, que é o Coelho. Todas as bolas no Coelho. Meu filho, toma, se vira. Vai partir pra cima do jogador. E aí o Coelho foi quem mais... Eu não sei, deve estar entre os três, mas se não for o que mais teve ação com a bola no Atlético, deve ter sido o segundo. Ele e o Rubens foram os que mais pegaram na bola nesse time do Atlético. Mas o Coelho numa fase ofensiva, né? Recebia a bola, ia pra cima, cruzamento, finalização. Ia pra cima, cruzamento, finalização. Em determinado momento passou a ser o Coelho, o cara da bola parada também. Então era bola no Coelho, drible, cruzamento, finalização, bola parada. Drible, cruzamento, finalização, bola parada. Vai ser quem mais vai errar. Porque todas as bolas do ataque passam por ele. Mais uma vez. Isso tem acontecido até em jogos com a equipe titular também. No jogo contra o Botafogo, por exemplo, o primeiro tempo do Atlético foi só do lado do Coelho. Apenas com o Coelho jogando. Aí no segundo tempo, com a entrada do Scarpa, ele deu mais vida ao lado direito com o Natanael e o Atlético passou a jogar mais pelo lado direito. Então, falta gente pra pensar nesse time, cara. E os que tem não viajaram, não estavam na Venezuela, o único que foi se lesionou, saiu muito cedo, ainda no primeiro tempo, que é o Gabriel Menino. Então, o Atlético era um time com pouca gente pra pensar, pouca gente pra cadenciar o jogo, muita correria e ficou nisso. E fez um jogo, acreditem, de igual para igual, com ligeira superioridade, controle de bola,
que o Caracas, cara. E foi isso, 1-1 pra mim foi justo. Dito isso, é muito pouco, né? Do Aba que faltou ali o Scarpa, que não foi, porque o filho nasceu, aliás, saúde, né? Pro novo filho do Scarpa. O Hulk não foi, preservado, fazendo um trabalho de fortalecimento. Zero questionamento pra poupar jogador. E não tinha que ir mesmo. O Igor Gomes, né? O Igor Gomes ficou fora. Desastre o Igor Gomes fora, né? Assim, sabe? Não, fazem falta. Faz falta mesmo, a característica desses jogadores faz falta. O Atlético tem esses jogadores no elenco. Uma boa parte deles ficou aqui em Belo Horizonte, cada um com o seu problema pessoal, problema de contusão, de lesão, enfim. Mas o meu questionamento são esses aqui, ó. Rony, Coelho, Bernard, Gabriel Menino, que jogou pouco, então vou tirar, mas Rony, Coelho, Bernard, Lianco, Saravia, Caio, Fausto. Essa turma tinha que ter dado conta do recado. Eles tinham que ter dado conta do recado. E eu não vou colocar responsabilidade em João Marcelo, em Ivan Roman, em Patrick, em Pedro Ataíde. Esses aí, zero responsabilidade. Não vou falar uma vírgula desses jogadores. Muito jovens, não são eles que têm que colocar a bola debaixo do braço e decidir jogo, não são eles que têm que encarar. Aliás, quem encarou depois do jogo, que foi bater boca com o cara, foi o moleque, né? Foi o Ivan Roman, que eu repito, é um problema lá do sub-17 das seleções chilena e venezuelana. Mas assim, muito abaixo da nossa expectativa esse futebol apresentado pelo Atlético na Venezuela. Vamos ver na entrevista coletiva se teve alguma coisa de postura, de encarar o jogo com a seriedade que deveria ter sido encarado, se o Atlético menosprezou. Não acredito, cara. Faltou foi qualidade mesmo. E que sirva de lição e de alerta. Porque o ano passado, quando o Atlético teve que usar time misto, com a maioria de reservas, o que aconteceu? Fez um campeonato brasileiro de muito risco. Quando o Atlético usou o time principal, ele foi à final de 2 grandes competições. Tanto de Copa do Brasil quanto de Copa Libertadores. Mas quando na Libertadores teve que usar o banco, aí entrou Kardec, entrou Wagner, então era problema de elenco. A culpa foi muito transferida pro treinador. Até acho que o problema ali do Botafogo com um a menos, tem muito de Milito. Mas foi o Milito que levou esse Atlético com um elenco limitadíssimo pra final da Libertadores. E foi ele que levou o Atlético pra final da Copa do Brasil também. E ali na Copa do Brasil, o Flamengo era muito melhor, muito superior e mereceu vencer. E por isso que eu não responsabilizo só o ex-treinador. Vai lá, Cláudio.